Tá. Boa noite, queridos, graça e paz. Boa noite, doutora Vânia Parada. Deus a todos abençoe. Você que está online com a gente aqui, uma excelente noite, excelente, feliz sábado para você. Boa noite, Luiz, Alice, psicóloga Vânia Parada. É só aceitar o convite. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Boa noite. Conseguimos. É a correria, doutora. Perdão pela demora. É porque como eu estava na live do Zoom, aí o pessoal fala um pouquinho mais, né? Você não pode cortar, entendeu? Eu não consigo. Aí, assim, acho que bom que a senhora esperou, doutora. Muito bom. Estou muito animado com a sua palestra. E queremos ouvir a senhora. A senhora doutora, a senhora é qual o estado? Eu perguntei a senhora qual estado. Não é do Rio, não, né? É do Rio de Janeiro. A senhora é do Rio, né? Que bênção! Qual o bairro, doutora? Eu moro em Copacabana. Ah, bora bem, doutora, bora bem, Copacabana, terra boa. Moro em, não sei se era, sabe, Sepitiba, não sei se a senhora já ouviu falar. Sepitiba, perto de Campo Grande. Sim, sim. Conhece, né? Não conheço, não, mas né, já ouvi doutora? falar. Já ouviu falar, né? Pô, que legal, Copacabana também eu conheço as praias maravilhosas de Copacabana. Assim, pô, que legal, doutora. Pô, que benção. Então, doutora, muito obrigado desde já, né, por ter aceito nosso convite. Honra estar com a senhora aqui. E vamos passar, doutora, eu vou passar logo para a senhora, cada seu horário também, né? A senhora tem compromisso depois. Isso. E então, vou deixar com a senhora, então, por favor. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Porque Nada, doutora, é um prazer. sempre falar de psicologia, saúde mental, eu gosto bastante. Amém. E, primeiramente, vou falar um pouquinho só que eu sou psicóloga comportamental, eu trabalho, então, na área especializada, né, em ansiedade e pânico, e essa área toda de depressão, né, bipolaridade, toda a parte de comportamento humano eu trabalho. Sim. E eu estou divulgando muito a desmistificação da psicologia, né? Porque as pessoas acham que psicologia é só para quem tem doença, Verdade. quem é maluco, eu não preciso de psicólogo, o psicólogo vai se meter na minha vida. E quando faz, vê que não é nada disso. Então, justamente eu criei o canal no YouTube para isso e estou divulgando esse trabalho em lives, né? Justamente para as pessoas terem esse alcance maior e cuidar realmente, né, das questões da vida. Verdade, porque o que é a saúde mental, né? Pela OMS, né, que é o órgão que fala sobre saúde, né? A saúde mental nada mais é do que você saber lidar com as situações da vida, todas elas, e principalmente nos momentos que te tira do teu conforto, da tua zona de conforto. Então, quando você, nas adversidades, né? Então, uma pessoa com uma saúde mental boa, né? É uma pessoa que sabe lidar com as questões da vida. Se a gente pegar agora um caso recente aí, um exemplo dessa menina aí que ganhou esse reality show que virou um fenômeno. Fica todo mundo perguntando, meu Deus, mas o que ela tem? Tem gente que diz que ela é chata, tem gente que diz, né, que ela fala assim, que ela fala assado, mas a essência não é essa. A essência é como que ela soube lidar com toda aquela adversidade ali de uma forma que ela não agrediu ninguém, que ela não feriu ninguém, que ela não jogou para as pessoas, né, toda a indignação dela. Porque ela estava sofrendo, né? E isso acontece no nosso dia a dia. A gente sofre vários tipos, às vezes, de deboche, de ironia.
E o que a gente faz? A gente reage, a gente vai lá e faz igual. Por quê? A gente é ser humano, a gente... Mas não é isso. A gente tem que saber como Sim. lidar com isso, ignorar, né? Entender que eu sou uma pessoa, eu me conheço, eu sei como que eu lido, como que eu trato. E foi isso que ela tentou mostrar o tempo todo. Ela queria mostrar quem ela era, a essência dela, né? Aham. E por isso que virou Aham. esse fenômeno, porque Aham. esse equilíbrio numa adversidade que foi Sei. num momento de privação de comida, de conforto, Aham. de carinho, de Verdade. apoio, a pessoa soube ir do início ao fim com a mesma característica, com a mesma essência dela, né? Então, a saúde mental, ela vai por esse lado, que é o equilíbrio Sim. emocional, a forma como você lida com as adversidades da vida. Que todo dia a gente tem uma, ou se não toda semana, ou se não todo mês, Aham. né? Os problemas, Verdade. eles vêm e Verdade. não tem hora. A qualquer momento você pode receber, né, Aham. uma notícia ou algum resultado de exame que não seja bom e você Aham. tem que saber como vai lidar com isso, né? Sim. Sim. E é isso E, que a não, gente tenta a saúde fazer. mental, né, doutora, é importante, né, porque, assim, mais com essa pandemia, doutora, com essa pandemia, né, que a gente tá passando, né, aí a pessoa acaba, né, doutora, ficando, assim, meio coisa, né, assim, boa tarde, Débora, aquela parte, como se diz, doutora, a pessoa fica meio assim, é, como vai fazer, né, doutora, vai, assim, sair na rua, né, vai ficar preocupado e tal, pegar doença, né, doutora, assim, a gente acaba, né, com a pandemia, né, bem, Porque o que que acontece, né? aham, A saúde mental é o sim, todo, né? Mas uhum, existem os transtornos mentais e as entendi, doenças psíquicas. Então, vamos lá. aham, Os transtornos mentais é quando você sei, é quando os problemas começam a atrapalhar a sua vida. Então, a aham, ansiedade, todo mundo tem. Um momento é, triste, até que a pessoa confunda que está deprimido, é tudo aceitável, né? Porque a gente tem dias que está mais feliz, tem dias que está é verdade. mais triste, tem uma chamada distimia, que é o mau humor, tem dia que você Uhum. está com um mau humor mais acentuado. Sei. Quando isso tudo Uhum. começa a atrapalhar a nossa vida, o nosso dia a dia, com medos Uhum. exacerbados, com é, tristeza que causa aquela apatia que você não consegue fazer nada, perde o prazer de fazer Uhum. as atividades que você gosta, tudo isso começa a virar um transtorno, ou seja, começa a Sim. dificultar as suas Uhum. atividades do dia a dia. Então, aí já Sim. passa Aham. a afetar a saúde mental. E Entendi. as doenças psicológicas são aquelas que já vêm inerentes nas pessoas. Um transtorno de personalidade, por exemplo, quem é borderline, Aham. quem é Não, bipolar, verdade, aham. já Aham. pega a parte química, né? Já pega a Sei. parte Aham. neurotransmissora, e aí a pessoa tem que realmente, com o psiquiatra, né, Sei. tomar remédios, e aí, junto com o psicólogo, a gente faz um tratamento para melhor qualidade Aham. de vida da pessoa, né? Verdade, verdade, Mas Souza. basicamente é isso. Então, como que a psicologia entra agora nessa pandemia, nessa adversidade? Justamente Entendi. para Aham. ajudar as pessoas a Sim. conviverem e a entenderem o momento, né? Porque os Uhum. momentos são passageiros. E realmente, às vezes, dependendo da estrutura emocional da pessoa, Uhum. ela não entende, não consegue administrar um Verdade. momento como esse. Então, se ela já tem uma tendência à catastrofização, nossa, a catástrofe, né? O que, Aham. que vai acontecer? Ela já vai achar que se ela der um espirro, ela está com coronavírus, né? Se ela tiver Aham. Já uma fica preocupado, crise né, de. doutora? Aham. Aham. Se ela tiver uma crise de ansiedade, que ela ficar sem ar, ela também já vai achar que está com Uhum. coronavírus. Não sabe diferenciar, não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. E quando você faz Sim. terapia, você começa a compreender, a se entender
e a separar o que é real do que é imaginário. Entendi. Sim. Tem uma diferença, né, doutora? Tem uma diferença, né? Tá legal pra você? Tá. O que é A o... sua imagem tá meio embaçada, mas eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Peraí. Deixa eu ver se eu melhoro aqui, Tô te doutora. ouvindo. Peraí. Vê Tô se, te ouvindo. vê se melhorou, doutora. O que a Sim, senhora pode acha? falar. Beleza. Então, aí tem uma diferença, a senhora tem uma diferença, né? Que a senhora falou, né? Da parte da psicologia e tal, né? Tem uma. Essa diferença a senhora falou, né? Como é que é essa diferença, doutora? Por favor. Se a senhora puder explicar. Como assim? A diferença da psicologia? Não, a parte a senhora falou da parte da saúde mental, né? Falou que a senhora tem uma diferença, a É, parte, né, não, da. então, a diferença que eu falei foi o Por favor. seguinte, o que é real do que é imaginário, né? Então, por exemplo, Aham. conforme você falou lá, nessa pandemia lidar com a Isso. ansiedade. É, Aí, isso. então, a gente tem que Aham. entender que existe realmente uma doença, que existe realmente um vírus e É. que quais as precauções que a gente tem que ter? Toda hora tem na televisão, ou se a gente for na Gel, né? internet, a gente vê. É. Tem que usar Aham. máscara, tem que limpar as mãos, tem que Verdade. evitar Aham. aglomeração. Se você está fazendo a sua É. parte, se você está fazendo a Aham. sua parte, se você está em casa, né? Precisou sair, ok, mas tomou todos os cuidados. Espirrou, Aham. teve algum É. sintoma de tosse, não quer dizer que está com coronavírus. Por quê? Ah, sim. Porque, na Aham. realidade, os sintomas de gripe, de sinusite, são parecidos. O que que vai evidenciar? Aí o médico já disse lá, teve febre, Entendi. tem algumas coisas mais características. A gente não pode achar que tudo é É, verdade. coronavírus, entendeu? Aham. Então, a nossa mente, Sei. ela fantasia muito, ela cria história na nossa cabeça, né? Uhum. Ela cria história e nem sempre é real. E aí é que a gente tem que saber Sim. diferenciar o que que é real do que a nossa mente está criando, do que é imaginário. E aí a gente Entendi. vai para as evidências. O que a Aham. evidência está Sim. me dizendo que é o coronavírus? Ah, porque eu espirrei, mas eu já espirrava, Aham. eu tenho alergia. Qual é o meu É. quadro? Tem todo um quadro aí de evolução da Sim. pessoa, que às vezes a pessoa é asmática, é óbvio que não vai É. deixar para lá, se ficar arriado, vai ao médico, procura, mas a gente tem É. que, com a psicologia, você vai tendo um autoconhecimento, uma percepção de você mesmo, entende o seu corpo para você saber diferenciar quando é alguma Uhum. coisa real e quando é Uhum. algo imaginário. Ah, tá, entendi. Entendi. Tem essa diferença, né, doutor? Tem essa Sim. coisa, né? Principalmente Entendi. a mente das pessoas ansiosas. As pessoas com Aham. É. ansiedade, elas criam muita história. Elas têm uma mentalidade muito fértil, já antecipam fatos. Então, se eu dei um espirro hoje, a pessoa já Aham. imagina que está internada, que já Entendi. está entubada e já no caixão vendo o velório dela. Uma pessoa ansiosa, Aham. ela faz esse ciclo de pensamento e Sei. vai embora. E aí a pessoa Entendi. pode sim ter alguns sintomas, falsos sintomas. Por exemplo, É, a ansiedade verdade. ela dá falta de ar. A pessoa fica. Mas a falta Sei. de ar da ansiedade é diferente. Aham. Aí a gente vai ter que chamar, como eu falei, para a Entendi. realidade, para a consciência. O que é uma falta de ar de ansiedade? Você fica sufocado aqui em cima, Sei, né? aham. Aham. Falta o ar, a visão fica turva, você fica ali achando que vai desmaiar. A Aham. falta de ar vinda do pulmão, né? Você não consegue nem andar, não consegue caminhar, não consegue tomar um banho, você fica com um cansaço muito grande. É diferente do nariz entupido. Nariz entupido, isso foi Uhum. um otorrino que falou para mim, tá? Nariz entupido, Sei. você abre a boca e respira. Tá respirando? Aham. Tá ok, né? Aham. Esse é o nariz entupido, que realmente, quando o nariz entope, a sensação é que você está
completamente sem ar, é horrível. Você fica ali e respirar pela boca realmente não é ruim, mas isso não é falta de ar. Falta de ar vem do pulmão, não é do aparelho, daqui do Sim, nariz. Tá? É essa a entendi. diferença. Tem alguém comentando Até, aí, ó. até a Que Lília fica botou, a assim. Lília, boa noite, Lília, Deus abençoe. Ela até botou, né, a fotinha, doutora. Tenho conhecidos que estão sofrendo de ansiedade. Eles ficam Sim, assim, como a senhora falou, né, doutora? Aí, sim. né, os amigos dela, boa dica, Lília. Se tiver alguma pergunta, Lília, pode perguntar aí. Você que tá chegando aqui online, né, doutora? A gente É responde, a isso? doutora responde. Claro que É, pode, responde. pra gente interagir aqui, fica mais fácil. É, né, doutora? Assim, Sim. É e, por favor. porque tem muita gente indo para o hospital. Eu, inclusive, É, tenho. Eu atendi, inclusive, uma sei. paciente semana passada que ela foi 2 vezes para o hospital, estava com falta de ar e tudo. Aí ela descobriu uma outra enfermidade. Eu falei, mas essa enfermidade não é por conta É verdade. essa falta de ar não é por causa dessa enfermidade. E aí ela falou, o médico realmente falou que essa falta de ar é da ansiedade. Ah, Tem diferença a falta de ar da entendi. ansiedade da falta de ar física, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem uma saúde física e uma saúde mental. E uma interfere na outra, tá? Ah, A saúde mental é essa que eu falei que a gente imagina as coisas, que a gente tem que saber lidar sei. com as adversidades. E a física são as nossas dores mesmo, as nossas doenças, que já temos várias, que não precisam ser doenças letais, mas são doenças É verdade. que a gente tem, inflamações, gripes, É. viroses, né? Mas acontece que a gente não estando com a saúde mental Hum, equilibrada, boa, sei. a gente vai sobrecarregar o físico. Por quê? Os hormônios, eles começam a ficar desregulados. E aí eles começam a entender que tem um perigo dentro do corpo e começa a querer combater esse perigo. Boa noite, doutora Lucilene, Nisso, Deus abençoe. nesse combate, ele vai Uhum. desorganizando as partes. Então, é muito comum para quem tem ansiedade, É. estresse, burnout, que é o trabalho É. excessivo, quem trabalha demais, você está fazendo Sei. muita live aí, tem que cuidar dessa saúde aí, Cuidar, verdade, né? doutora. Verdade, doutora. Verdade. Eu só vejo você Com lá fazendo certeza. live lá a tarde toda, o dia todo, A né? tarde fica bem, doutora, bem corrido, né, doutora? Poxa, bem E corrido. isso, esse burnout que a gente chama, que é o estresse do trabalho, Sei. mesmo que a gente Aham. goste, né? Fica um estresse, Aham. pode causar a falta de Entendi. ar, pode causar o intestino irritável, né? Que é essa Entendi. vontade de ir no banheiro, dores no Ah, tá. estômago, dor na barriga. Entendi. Tem vários sintomas que causam no físico o emocional. E vice-versa, porque às vezes a pessoa Aham. está com uma doença física, né? Como, Sei. por exemplo, está com Covid e afeta o psicológico dela. E aí ela já Entendi. o quadro dela fica pior, porque o emocional dela, né, interfere nessa parte física também, porque como eu Sei. falei, toda a parte hormonal fica desregulada, a pessoa fica É, produzindo mais cortisol, adrenalina, fica jogando tudo na corrente sanguínea. Aí o corpo começa a ficar em entendi. estado de alerta, querendo se reequilibrar, que a gente chama de homeostase, que é uma parte que a gente fica todo, o Entendi. corpo, ele por si, ele já se equilibra, né? O nosso Sim. corpo é tão perfeito, a natureza é tão perfeita, Ah, verdade. que a gente é feito para combater as doenças. Só que às vezes elas Verdade. vêm numa carga maior e o nosso emocional está desequilibrado, aí realmente Ah, o nosso corpo não consegue combater. Por isso que dizem, né? entendi. A gente tem que estar bem alimentado, É. forte, né? E por isso que antigamente Sim. nossas avós, né, os nossos pais diziam, tem que estar forte, tem que estar forte, tem que estar forte, porque até a gordura era enaltecida, né? Para quê? Para combater as doenças, porque Sei. Aham. quando a gente está fortalecido, mas isso não quer dizer que está acima do peso, porque nem sempre acima do peso você está saudável, você está com colesterol É alto, com verdade. diabetes, enfim. Uhum.
é bem alimentado, é bem, né, com o corpo bem fortalecido. Isso não estou Sim. dizendo para todo mundo engordar, não. Ninguém começa a comer aí Entendi. desesperadamente Entendi. a ganhar peso Aham, para ficar aham. forte. Não é esse forte que eu estou falando, É, não. é O que verdade, eu estou verdade. É. falando é as vitaminas, pegar sol, ter contato com a natureza, essa parte dessa integração que a gente não tem, de respirar, de ter contato com o céu, contemplar mesmo, deixar a visão num campo maior, amplo. Tudo isso são ações simples que fazem parte do nosso equilíbrio físico e mental. Ah, Porque sim, nós somos sim. parte da natureza e a gente tem que ter contato com a natureza. Verdade, verdade, doutora. E até a doutora Lília perguntou aqui o que seria daquela parte, né? O que seria ideal para ela fazer? Como uma moça está com ansiedade, né, Lília? Não sei se você respondeu essa pergunta. Quando ela dá essa crise, né? O que seria ideal para ela fazer? Quando ela ficar com essa crise, né? Quando ela ficar com essa crise, doutora, o que seria ideal? O que a senhora aconselha, doutora, por favor? É, tratar da ansiedade, né, é um processo assim, é um caminho lento. É igual quando a Aham, gente quer perder peso, ou quer ganhar peso, ou quer ganhar músculo, ou qualquer coisa que a gente queira treinar, ou queira treinar um canto, um violão, tudo na vida, a gente tem que treinar. E a ansiedade é isso, porque a aham, ansiedade a gente sempre vai ter. É uma emoção nossa e a gente tem que saber lidar com ela, né? Então, o que que a gente tem que fazer? São coisas simples, parece que é sim. ridículo, mas não é. Aham, Primeiro, verdade. a gente tem que relaxar, a gente tem que aprender a respirar. Quando chegam as pessoas no meu consultório e começam a falar, eu falo, Aham, você está respirando? A pessoa, tá, não. Essa aham, aham, respiração é uma respiração de gente ansiosa. Respirar é você tomar consciência da respiração. Você não vai ficar o tempo todo fazendo sim, isso, mas tem que ter sim, pausas para fazer isso. Então, tá muito verdade. ansioso. Realmente, se tiver numa crise de ansiedade e pânico, a respiração não vai adiantar de nada. O que que vai adiantar? É você vir trabalhando isso já para que não Sim, chegue nesse ponto. Quando chegar nesse ponto de crise, de tem que parar aham, realmente e sim. começar a se questionar o que que pior pode acontecer. O que de pior pode acontecer numa hora que eu estou numa crise de ansiedade totalmente sem ar eu vou desmaiar. Uhum. Eu vou desmaiar. Se tiver a sensação de desmaio, achar que vai cair mesmo, procura um lugar que você se sinta seguro. Porque a Uhum. ansiedade nada mais é Uhum. do que a insegurança, o medo. Então a gente tem que entender aonde é a raiz Uhum. desse medo. Então, procura um lugar, se estiver em pé, escora, né? Procura um lugar Uhum. que você vai se sentir mais seguro. Se sentir mais seguro, começa a se questionar aquilo que eu falei. Chamar para a realidade, ver o que é real e o que é imaginário. Bom, Uhum. se eu cair agora, o que de pior vai acontecer? Eu posso desmaiar. Se eu desmaiar, o que de pior pode acontecer? Eu morrer. Eu Uhum. tenho controle sobre isso? Eu tenho Uhum. controle sobre isso? Quem vai ter um ataque do coração, ele tem controle disso? Ele pode parar esse ataque do coração? Não pode. A mesma Ok. coisa se a gente estiver numa crise de ansiedade, que é o que acontece. Todos os relatos são esse. Vou ficar sem ar e vou morrer. Na hora é desesperador. Porém, Uhum. não tem o que fazer, a não Sim. ser aceitar. Porque se tiver que morrer, vai É. morrer. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Então, na hora que tiver com falta de ar, para, para, se conscientiza. O que que eu posso fazer? Uhum. Começa a perceber o que que você está sentindo. O que que eu estou sentindo? Dá uma nota para esse sentimento. Eu tô com uma dor, essa dor, porque geralmente dá uma dor no peito, pode dar uma dor aqui, pode dar aquele sufocamento, né? Você fica sufocado. O quanto que eu não estou conseguindo? Começa a parar e respirar Uhum. pausadamente, o quanto Sim. mais conseguir para acalmar o sistema nervoso. Aí o que vai acontecer?
Vai começar uma tremedeira, vai começar a ficar com a visão turva, preta, a sensação de desmaio. Então, isso não dura mais de 5 minutos. De 3 a 5 minutos é essa crise, né, de ansiedade. Então, nesses 3, 5 minutos, não adianta quem está do lado pedir para se acalmar, vai passar, não é nada disso, porque não é assim que funciona. A gente está sentindo aquilo, a gente está tendo a certeza que vai ter um troço ali, que vai cair, que vai morrer, que vai desmaiar, que está tudo preto, que está até cego. Tem gente que acha que fica até cego, né? Que não está enxergando. Tudo isso nada mais é do que o nosso corpo nos protegendo. Porque o desmaio nada mais é do que o cérebro apagando para você se recuperar. Ele está preservando as suas funções. Essa é a função do desmaio. Ele desmaia ali, dá aquele apagão. Tanto é que pessoas que às vezes têm um traumatismo craniano, a memória ela vai voltando aos poucos. Porque o cérebro ele vai fazendo as conexões novamente, aos poucos, tendo a certeza de que ele está preservando o corpo. Por quê? A nossa natureza é de sobrevivência, a gente quer sobreviver. Então a gente tem que ter essa consciência. Crise de ansiedade não é para te matar, não é. Tá? A crise de ansiedade não vai matar ninguém. Ela está te preservando dos seus medos e da sua insegurança. Isso é uma crise de ansiedade. E aí a gente tem que trabalhar o medo, trabalhar qual é o seu medo maior, o que te leva a pensar assim, por que você está se sentindo assim, e aí a gente vai tratando devagarinho, com técnicas, com exercícios, com respiração, contato com a natureza, percepção do corpo, para poder manter o equilíbrio e quando vir uma desestabilização dessa, você saber como reagir, porque vai ter. Uma hora ou outra você vai ter aquela tonteada e achar, ai meu Deus, eu tô com... Deixa eu parar. Tô mesmo? Deixa eu ver. Percebe? Não é. Tá tudo bem. Vai dar uma bagunçada, vai dar uma desorganizada, mas com a consciência a pessoa já vai saber que depois ela vai se restabelecer. Entendi. Certo. Muito bom, doutora. E não, eu também. Tá bom, muito bom essa senhora falando. E assim, você está chegando, pode perguntar, gente, mas tá no horário, né, doutora? E assim, a senhora também falou a parte, né, doutora, como se diz? Esqueci o nome da palavra que a senhora falou. Do cansaço mental é o burnout. Qual o nome? Burnout. Aí como é que é, doutora? Assim, é um cansaço, né? Até a gente fez uma palestra sobre isso, mas como é que, se eu puder explicar também, interessante, acho muito interessante isso. O burnout é quando você trabalha demais, né? Burn é de queimar, né? É uma palavra em inglês de queimar, que significa queimar. Então, é quando você passa do seu limite. E por isso que é importante a gente saber qual é o nosso limite. Por isso o autoconhecimento vem aí para ajudar, né? Você perceber até onde você pode ir. E o que está acontecendo agora nessa pandemia, né? As pessoas elas não têm o que fazer, né, de diversão. Não pode show, o teatro e cinema estavam fechados. Ultimamente até os bares estavam com horário limitado. Então o que acontece? As pessoas se dedicaram mais ao trabalho e às vezes sem perceber estão indo além do que é permitido até para a nossa qualidade de vida. Porque se está estabelecido lá que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, né? Tantos dias na semana, isso está já pré-estabelecido, não é à toa. É porque a gente precisa de momentos de lazer, de momentos de descanso. O sono é fundamental, né? Qualidade de sono. A pessoa que dorme mal, ela tem um dia ruim, ela já começa o dia ruim. Então, esse excesso de trabalho começa a fazer um efeito contrário. O que acontece? A pessoa senta na frente do computador ou chega no trabalho aonde ela tem que fazer e ela não está assimilando o que está acontecendo ali. E aí começa a ter
as reações na parte física, dor de cabeça, enjoo, tontura, ou falta de apetite, ou muito apetite, insônia. Tem várias reações que começam, né, a desencadear por conta do excesso do trabalho. Porque nada do que é excessivo é bom. Nem o que a gente gosta, né? Por exemplo, diversão demais, né? Sol demais, praia demais, tudo que é excessivo é ruim. A gente tem que saber dosar, né? E principalmente essa parte do trabalho, ela tem que ter sim o horário. Você tem que estabelecer horários para trabalho. Olha, eu trabalho de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Entendi, E ter o seu momento de descanso, ter o seu momento de lazer, não se culpar por isso, porque às vezes a pessoa tá vendo um filme que ela gosta, tá sentada batendo um papo e tá ali preocupada. Ah, não, mas eu tenho que fazer aquilo, mas eu tenho que fazer aquilo. Não. O burnout justamente vem... A Rose aí. Boa noite, Rose. É psicóloga também, né? Ela é minha legal. Ela é minha parceira. Legal, doutora. Então, o burnout, você tem que saber esses limites e aí você vai traçar seus planos e metas. Olha, eu vou trabalhar de tanta hora a tal hora. Tem alguma coisa pendente? Coloca num papel, num post-it, num bloco de notas do celular, aonde você quiser, que você vai ter acesso e não precisa mais se preocupar com aquilo. A hora de sentar para ver um filme, para bater um papo com um amigo, para ir uma praia, para fazer a sua respiração, meditação, esquece o trabalho. É o seu momento de lazer. Isso não é preguiça, isso não é ser uma pessoa à toa. Ninguém é obrigado a trabalhar o tempo todo, toda hora, né? A gente tem sim que ter o nosso momento de descanso, a gente precisa ter uma boa noite de sono. Final de semana, um feriado, quer dormir 10 horas, quer dormir 11 horas numa noite? Não tem problema nenhum. Quer tirar um cochilo à tarde? É o seu dia de folga. A gente precisa desse descanso, a gente precisa dos nossos momentos de relaxar. Todos nós precisamos disso e a gente chama de esvaziamento da mente. A gente esvazia a mente, deixa ela, se puder, sem nada. A gente não vai conseguir ficar sem pensar em nada, mas tentar se concentrar naquilo que está fazendo. Eu estou vendo um filme, poxa, ri com aquele filme, sabe? Esses dias eu vi de novo o Diário de Bridget Jones. Eu ria beça com aquilo. Né? Porque a gente tem que saber a hora de parar. E principalmente agora, nessa pandemia, as pessoas, por não ter esse momento de lazer, estão... E também por estarem em casa, né? Então, ultrapassa esse horário. Então, ao invés de estarem trabalhando 8 horas, estão trabalhando 10, 12, 14, e às vezes sem perceber. Porque você está ali mesmo... Começa a trabalhar, vai. Quando vê 8 horas da noite, quando vê 9 horas da noite, quando vê 10 horas, não jantou, não tomou banho. Verdade. Nossa, tem um barulho aí. Tá. Obrigado, doutor. Peraí. Minha mãe tá fazendo almoço. Não, fazendo janta. Da hora. Tá vendo? Ela tá certa. Olha aí o exemplo prático agora. Verdade. Você trabalhando sem tempo de jantar, daqui a pouco 8 horas entre outra coisa, vai em outra. 8 horas tem outra live, doutor. Daqui a pouco 8 horas a gente vai tomar um café e volta. Boa tarde, pastor. 10 horas da noite, né? Verdade. Olha o que a Rose está falando aí, ó. Tempo tem que ser prioridade. A Lili tá até ela botou, é verdade isso. Aí achei interessante que ela botou, doutora. E ela falou até, né, doutora, a doutora Rose, o importante é não ser escravo do trabalho, né, doutora? Como a senhora falou, né? Sim, senhor do mesmo, né, doutora? Bem interessante, falou aí, pastora. A gente tem que saber, né? Isso tudo faz parte do quê? Do que a gente falou lá no início, da saúde mental. Saber separar a hora, as horas, planejar, tudo isso, no final, vai nos organizar mentalmente, vai nos deixar equilibrado. Porque na hora que precisar
né, de uma força interior, você vai ter. Você não vai estar quebrado, não vai estar desestruturado. Você vai ter um pilar mais forte para poder aguentar ali, porque você está preparado. Assim como eu falei do corpo, né? Está preparado, está forte para combater as doenças, porque é o que a gente chama de imunidade baixa, né? Sim, sim. A gente, essa é a parte física. Quando a nossa imunidade baixa, o que acontece? A gente não tem força para combater nenhum tipo de vírus. Aí a gente fica com virose, com conjuntivite, com coronavírus, enfim. Não que não vá pegar. Não é que você esteja com a imunidade alta que você não vai ter nada disso. Vai ter, só que de uma forma leve, né? O seu organismo está pronto para combater aquele vírus, que é o que eu falei. Nós fomos preparados, programados para a gente se autocurar. A gente não se autocura, por quê? Porque a gente fica desequilibrado internamente, né? E isso tanto para o físico quanto para o psicológico, né? A gente fica... Porque aí acaba que mistura tudo. Um interfere no outro. O físico interfere no psicológico, o psicológico interfere no físico e vai misturando, e quando você vê, você está ali totalmente desestruturado, desequilibrado, e quando vem uma adversidade, você não consegue sair do lugar. Muita gente paralisa, não consegue nem se mexer. E isso também na falta de respiração lá da ansiedade, que a pessoa não consegue nem raciocinar. Ela vai morrer, ela vai ter um troço e acabou. E a gente não consegue nem pensar o seguinte: o que eu posso fazer se eu tiver isso? Deus que me perdoe, se a pessoa tiver um AVC, o que ela pode fazer? Ela vai ficar toda torta e acabou. Ela vai cair dura e acabou. E ponto. Não tem o que fazer. Mas o medo, o medo que é antecipado, ele vai causar a ansiedade. É isso. Entendi. Até, doutora, o seu horário também. Ela até botou, a Lília botou, eu trabalhava tanto e fiquei estafada, a Lília falando, né? E ela falou que aprendeu a moderar, doutora. Como a senhora falou, né? Daquela parte do burnout, né? Que fala, né? E ela falou, acabou dando estafa, né, doutora? A pessoa trabalha tanto, né? Acaba ficando meio cansado, né, doutora? Assim, né? Não vai ter como. Vai ter os efeitos. Os efeitos quais vão ser? No físico, né? A dor de cabeça, aí tem gente que tem enjoo, dor de barriga. Toda essa parte gastrointestinal, ela é afetada. Intestinal, verdade. E a parte, né, emocional, que também fica abalada, que aí gera outro tipo de reação também, né? Que são também tremores. Tem várias reações, né? Então, o ideal é a gente sempre ter um equilíbrio. Boa noite, pastora Seabra. Nas duas partes, né? Na verdade, somos três, né? É biopsicossocial, que a parte social, a parte dos relacionamentos também é muito importante para a saúde mental. Por quê? Os nossos relacionamentos, o homem, né, ele não vive sozinho. O homem que eu digo, o ser humano, ele não foi criado para ser um ser único. Nós somos seres que, desde o início, a gente vive em grupo. Então, a parte dos relacionamentos, tanto familiares quanto no trabalho e amigos, a gente precisa ter um equilíbrio aí também. Por quê? Porque quando a gente não aprende a dizer não, quando a gente tem raiva, quando a gente cultiva inveja, entre outros sentimentos ruins, a gente acaba envenenando o nosso corpo. Então, o homem, ele é biopsicossocial. Ele é a parte de relacionamento, né? Que é da natureza, do nosso biológico. O bio é o nosso físico. Desculpa, o nosso físico, que a gente tem que cuidar do nosso físico, ele tem que ficar forte para combater qualquer doença. Psico, que é o nosso psicológico, a nossa saúde mental, tem que estar preparada para ajudar na parte física. E social, que é a parte dos relacionamentos, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ter esse relacionamento para a gente não chegar em casa, eu odeio esse trabalho, e cultivar esses sentimentos ruins,
Verdade. Imagina você, meu Deus, tem mais uma live para fazer, não aguento mais, não quero mais. Olha quanta, Hum. inclusive, energia negativa você está jogando para dentro de você, Aham. você está absorvendo, né? Então, isso Sim, tudo desequilibra. A gente tem que estar equilibrado nesse todo aí para ter uma saúde. O sim, conceito de saúde, no geral, é esse. É você estar equilibrado sim. em todas as partes. Sim, até a doutora Rose, né? Ela botou, o vírus não É, teve força. A doutora, eu gostei dessa palavra que a doutora falou. O vírus, a Rose, né? Rose, né? O vírus é, não teve é. força. Porque estava bem estruturada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, né? É o alicerce que a senhora falou. É isso aí, Sim. exatamente. A Bem Rose, colocado, né, doutora? ela teve aí, né, Aham, um contato aí que ela fez sei. uma caridade, ela estava fazendo e acabou que ela se descuidou um pouco. Ih, entendi. Porém, como ela, né, Aham. tá com esse preparo todo, tanto biopsicossocial, que ela, É, que bom que verdade. tá bem e deu tudo certo, né? Pô, glória a Deus, né? E a doutora, importante também é você. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Passei. Não, a Lili botou, né? Passei por tudo isso, né? E fazer o que gosta, a doutora. É interessante, né, doutora? A Lívia, né? Ela passou por tudo isso. Hoje já tá bem melhor. E ela falou, fazer o que gosto é benefício também, né, doutora? Botou, fazer o que gosto Sim, é um total. benefício, né, doutora? A pessoa fazer, né, doutora? Porque a pessoa gosta, né? Total, Bem, né, total. doutora? Total. Assim, né? Não, a gente tem que realmente fazer aquilo que nos dá prazer, porque Sim, libera, né? é Dopamina, verdade. serotonina, todos esses hormônios que a gente chama da felicidade, né? Então, tudo isso é Sim, liberado na nossa corrente sanguínea, nos dá prazer e a gente se sente mais, né, com a sensação de estar feliz, de estar realizado. É sim, muito importante fazer o que sim. gosta, assim como saber dizer não para aquilo Verdade. que não gosta de fazer. Tem coisas que a gente não gosta que vai ter que fazer mesmo, não É, tem jeito. verdade. Tem coisas que. Sim, E a vida é isso. Mas sim. aí vem saber os limites. O que que Uhum. você pode, até onde você pode, que Sim, não vai te afetar muito, e até é onde que verdade. você não vai Sim, fazer porque não dá para você, porque você vai, na verdade, ficar prejudicado sim, por estar fazendo aquilo, né? sim, entendi. Entendi. Pois muito bom. Doutor. Dá tempo ainda, doutor? Mais uma pergunta aí? Dá tempo? A senhora Vamos vai. mais um pouquinho. Vamos lá. Aí que dá um tranquilo, vai ficar do seu horário também. A minha é só 8 horas, mas fica do seu horário 7h30, a senhora falou, né? Isso. E não, a senhora falou também dessa parte do trabalho, né? E a gente, voltando nessa parte do trabalho, né, doutora? E a pessoa, né? Agora a pessoa trabalha em casa, né? Borderline, não é isso? Borderline. Não. Que é Burnout. burnout. Obrigado, doutora. E a Borderline é senhora falou transtorno de assim, personalidade. Diga. isso é isso mesmo. E trabalhando em casa, né? E a pessoa, né, doutora, se a pessoa tem que tirar um tempo, né, pra pessoa, né, mais ficar direto ali, né? Agora é home office, né, doutora, que fala, né? Até os É. psicólogos também agora estão trabalhando home office também, né? E imagina vocês, né, doutora, como a senhora teve que trabalhar quando estava na pandemia, trabalhar também, né? Só trabalhar ainda, né, home office ainda, não? Na pandemia? Como a senhora tá fazendo? Como a senhora Sim, tá... na verdade, eu O tenho, atendimento, né? é, Uhum. eu tenho o meu emprego, que eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas, Sei. né, de CLT, e eu faço atendimento à Uhum. noite e finais de semana também. Entendi. Mas eu organizo, assim como eu falo para vocês, eu me organizo também, porque eu sou um ser Entendi. humano, como todos os outros, e eu não É, posso fugir à é regra, verdade, doutora. até Verdade. porque É. eu já fiz tratamento para ansiedade e eu sei muito bem Entendi. o que é crise de Sei. ansiedade quando você passa É. dos seus limites. Então, hoje eu respeito meus limites, Entendi. inclusive. é, quem puder ir lá no meu canal no YouTube, eu dou muita Sim, dica sim. lá de Ah, essa tem um canal, gerenciamento verdade, de doutora. tempo, de gerenciamento de tempo. Eu tenho um vídeo de autocuidado que eu dou um manual lá, um guia para as pessoas é, terem Legal, doutora. Aham. esse caderno com exercício para fazer, como que faz para gerenciar esse tempo. Então, eu me Sim. organizo, né, dentro do horário do dia.
tantas horas eu tenho para trabalhar, tantas horas eu vou à academia, tantas horas eu faço a minha meditação, tantas horas eu vou ver a novela, que eu gosto de ver novela. E aí a gente tem que fazer o que a gente gosta também, conforme ela falou, né? A menina falou doutora, aí, que a são Lília, tantos nomes, que eu já me perdi aqui nos nomes. A Lília, doutora, a Lília. Então, a Lília falou, fazer o que gosta. Eu gosto muito de academia, então eu me permito aí academia todo dia. Eu não abro mão. Hoje de manhã eu fiz a minha caminhada de manhã. Então é isso, a pessoa ela tem que organizar o dia dela. Nem que para isso ela coloque um alarme. Bota um alarme no celular, tá tocando. Meio-dia. Bom, meio-dia eu tenho que começar a preparar para o meu almoço. Tem que ter aquela pausa de 1 hora, né? Ó, o nome do meu canal. O nome do meu fala canal no seu canal, doutora, por favor. Psicóloga Vânia Parada. Deixa eu escrever, eu vou escrever aqui, doutora. Psicóloga. Separado, doutora? Separado, junto, doutora? É separado. Psicóloga. Como é que é? Psicóloga. Vânia sem acento ou com acento, doutora? Eu acho que os dois vão parar lá. Vânia Parada. Beleza. Vânia Parada, né? Tá. Aí eu vou fixar aqui. É isso aí, tá certo. Ó, eu gosto de ler. Excelente. Eu tenho meu tempo de ler. É a Lília, isso. É a Lília. Eu acabei de ler um livro agora, Lília, e tô lendo um outro maravilhoso, que é... Legal, doutora. Poxa, até agora me perdi o nome aqui, mas comecei um outro. Muito bom. Já já eu lembro o nome aqui, que eu tava me perdendo no raciocínio lembrei. Da organização do tempo. Então você bota Legal, doutora. Um alarme, meio-dia, tá tocando porque é hora de eu parar. Parar para quê? Para eu almoçar? Vai ver a hora, né? Se a pessoa perde, não tá, né, ali no dia a dia do trabalho, né? E tem que cumprir, a gente tem que fazer aquilo que a gente se compromete com a gente. A gente tem que se comprometer com a gente mesmo. Isso é uma forma de autocuidado. A gente precisa se cuidar. Porque a gente precisa ter os nossos momentos. E a vida é nossa. Se a gente não se cuida, quem vai cuidar da gente? É verdade. Né? Então, a gente tem que ter a coragem de ser imperfeito. É isso. A doutora botou, legal. Botou. Ficou legal, doutora. Ficou legal o livro, doutora. Bem legal. Esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, é maravilhoso. É esse que eu tô lendo. E ela fala, nossa, é uma linguagem muito gostosa, é um livro muito bom de ler. Eu comecei a ler, já devorei aí umas 50 páginas, porque é um livro bem bom. Para quem gosta de ler, recomendo também. Então é isso. Então a gente tem que se autocuidar, a gente tem que prestar atenção nos sinais, né? Então, se permitir se organizar. Se está trabalhando demais, já liga o alerta. O que está acontecendo que eu não estou dando conta? Tem algum motivo para isso? O que aumentou aqui? O que aumentou ali? O que eu posso passar para outra pessoa, né? O que eu posso dividir? Porque às vezes a gente quer dar conta de tudo, mas não dá conta de tudo, né? Então, se organizar mesmo, parar para ver aonde que está, né, pesando. Por que eu estou trabalhando a mais? Por que eu estou... No dia seguinte eu não vou conseguir resolver isso? Se não conseguir resolver, vamos entender por quê. Né? Tá trabalhando demais? Tem algum motivo para isso. A gente é que bota os nossos limites. Porque se a gente for esperar os outros vão querer, que a gente trabalhe 10, 15 anos. Que empresa que não quer que você fique dedicado ali 15, 20 horas. É verdade, direto, né, doutora? Poxa, é verdade. Todo mundo quer, né? E aí a gente é que tem que pôr os nossos limites, que é pra gente nos cuidar, ter nosso tempo, saber a hora de parar, né? Isso tudo é um trabalho que a gente tem que fazer de se autoconhecer, se autoperceber e colocar em prática. O principal é colocar em prática, aos poucos. É verdade, Dora, né? sim. Devagar. Não adianta nada, tudo na teoria, no livro é lindo. Mas quando a gente vai botar na prática, faz um dia, faz 2 e para. Não. A mudança ela tem que ser ali constante. Ela vai, até virar um hábito. Só vira hábito
depois que você se acostuma. A gente não tem o Sim. hábito de escovar os dentes, a gente não tem o hábito de tomar banho. Isso tudo por quê? Porque a gente começou a fazer todo dia, né? E Sim. isso a gente tem que tornar as nossas atividades. O que a gente vai transformar em hábito? Ir à academia é transformar em hábito, não é ir na segunda, na quinta, na semana que vem não vai, na outra volta. Isso não é hábito, né? Verdade. E a senhora, doutora, a senhora mora bem também, né? A senhora mora em Copacabana, tem a praia que a senhora pode fazer na orla, né, doutora? Mora bem. Assim, que honra, né? A senhora foi de Copacabana, gosto muito de Copacabana. E assim, as praias, doutora, poxa, ali é muito legal. E a Copacabana, né? A Poador, né? Leme. Vai subindo, né, doutora? São Conrado, né? Eu moro bem no meio, entre um ponto e outro. Pô, que legal, que legal. As praias, pô, bem legal, doutora. E, doutora, fica à vontade, se a senhora quiser, caso você toque, eu faço o horário aí. Mas na quarta-feira, doutora, a gente se encontra, né? Na quarta-feira, né, doutora? Dia 19. Isso. Quem quiser, quem não pegou aqui, você vai ficar gravado, doutora. Glória a Deus, vai ficar gravado. E quem não assistiu a doutora aqui, pode assistir na quarta-feira, doutora, pelo Zoom, né? É só você ir no nosso canal aqui do YouTube, se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve aqui no Zoom, né? E compartilha, doutora, essa live, né? Pra você que possa ajudar mais pessoas, né? Doutora, a Vânia botou alguma coisa aqui, peraí. Outra dica excelente de livro, doutora. Mulheres não são chatas. Mulheres estão exaustas. Ela tá botando, a doutora Rose estava falando pra senhora. Ela tá dando uma dica de livro aqui. Aborda a questão de trabalho, família e outras inquietações da mulher do século XXI, né, doutora? E outras inquietações. Interessante, né, doutora? Muito legal, né? Muito, muito, muito bom. Muito legal. Fala exatamente do que a gente está falando aqui, né? Do burnout, mulheres exaustas, né? Então é isso. Porque quando a gente está exausta, a gente acaba ficando chata, porque a gente começa a reclamar, né? Tá tudo ruim, a gente só tem que fazer o quê? Reclamar, né? Aí a mulher é chata, né? Então. Verdade, doutora. Poxa, muito bom, doutora. Fiquei muito feliz com a palestra aí, foi muito bom. Tô animado já para quarta-feira. Convidar a doutora Roseli para. Fala com ela, ela pode participar lá no YouTube, doutora. Com a senhora pode mandar o convite para ela, vai ser muito bom. A doutora Roseli não tiver nada, claro. E vai ser uma honra estar com a senhora aqui. Doutora, obrigado. Você que participou na Lília com a gente, a galera que entrou aqui, né, doutora? Deus a todos abençoe. Uma excelente final de semana, doutora. Bom domingo para a senhora aí. Obrigada, eu agradeço o convite e até quarta. Quarta a gente fala um pouquinho mais. Quarta-feira, doutora, eu já vou até preparar o banner, que é só mudar o dia, já está pronto, só mudar o dia, que a senhora já compartilha. Tá bom, doutora, obrigado mais uma vez. Aqui, né? Só não vai ser no Instagram. Só vai ser no Zoom, aí a senhora pode compartilhar para quem quiser, doutora, o Zoom é liberado, eu vou te mandar o banner e te mando o link, aí a senhora pode, para quem quiser. Tá bom? Tá, e você também grava no Zoom, né? Porque depois eu vou botar lá no YouTube. Eu vou pegar gravo sim, doutora. Fica gravado. Nosso canal ele fica gravado. Que aí a senhora pode. Vou pegar essa de hoje e vou botar terça-feira no meu canal. Porque legal, doutora. Sempre que a gente fala de saúde mental, eu gosto de ter gravado para as pessoas terem acesso. Isso, verdade, doutora. Verdade, doutora. Se esclarecerem, né, cada vez mais, porque a gente precisa disso. A gente precisa saber que saúde mental não é doença mental, que não é incapacitação, que não é nada disso. Saúde mental é o nosso equilíbrio, é a nossa forma de lidar com as questões do dia a dia, com as situações, com os relacionamentos. Tudo isso faz parte do nosso equilíbrio e da nossa saúde mental. Verdade. A senhora trabalha, doutora, a senhora também trabalha com aquela parte também, doutora, de saúde mental, né? A gente falou, né? E aquela parte, né, doutora, de... Toda a parte comportamental eu trabalho. Depressão, bipolaridade, borderline... Legal. Bullying, a senhora trabalha, doutora? Bullying. Legal, doutora. Eu vou ver com a senhora essa palestra aí, doutora. Inclusive, teve um rapaz que estava com depressão, 17 anos, por causa de bullying de Instagram. Ele estava... E no Instagram, doutora? Estava sofrendo ameaças no Instagram, ele dava muita importância para isso, escreveu uma carta para a mãe que ia se matar, e graças a Deus está bem, está ótimo, continua com o Instagram dele. Amém, doutora. Daí eu consegui reverter a situação, e graças a Deus está tudo legal, bem. Legal, doutora. Toda essa parte comportamental, fobia, medo, ansiedade, pânico, tudo isso eu trabalho. Entendi.
Tá bom? Ah, beleza, doutora. Não, vou ver com a senhora, vou ver com a senhora esse negócio depois, quando passar essa do dia 19, para a senhora poder falar sobre o bullying. Acho bem interessante esse tema. Tá bom? Isso. Tá bom? E obrigado, doutora, mais uma vez. E Deus abençoe a Nada, eu senhora que agradeço. grandemente. E doutora Rosi, É Deus abençoe a senhora. Vamos voltar com a Rose. senhora aqui, por que honra. Aí, é sua colega, né, doutora, de trabalho, né? É, minha colega de trabalho. Vou fazer uma live também no canal dela dia 26. Ela me convidou a falar de ansiedade. Ih, que legal! Pô, segue aí, doutora. Segue a gente aí, doutora. Eu vou também chamar ela aqui daqui a pouco. Essa hora a senhora tem essas duas aqui. Tá bom, doutora. Obrigada, Obrigado mais uma vez. Fica Lilian. com Deus aí. Acompanha a gente aí no canal. A Lilian, Segue lá, Lilia. Segue a doutora lá, Lilia. E compra os livros, Lilia. Compra os livros que a doutora falou, né, doutora? E a doutora Rose, né? Que indicou, né, Lilia? Muito bom. Os livros, né? Lá no Bem interessante YouTube, mesmo. tem muita coisa lá no YouTube. Toda semana tem 2 vídeos novos lá. Sei. Tá tudo bacana lá, tá bom? Um beijo. Valeu, obrigada. Doutora. Beijo, doutora. E vamos Obrigado, senhora. Cuidado com o burnout. Vamos sim. Quarta-feira, tamo juntos aí, gente. Fica com Deus aí, doutora. Obrigado mais uma vez. Um abraço, doutora. Beijo. Tchau. Com Deus. Tchau.